Olá, príncipes e princesas do canal. Sejam bem-vindos aqui. Ou, enfim, a história continua, né? Eu sou Melissa. Estou aqui continuando uma história. Uma história com vocês. É uma linda história, né? Eu sou escritora, né? E sou artista, faço vídeo performances, e eu crio histórias, eu crio ocasiões para contar, seja através de livros, contos, poesias, através de uma dança, eu conto, né? É uma história, e aqui, na verdade, é uma história que continua. Eu sou uma história que continua, você é uma história que continua. E esse aqui é o short de fé, a parte estendida. Mas nós temos uma parte estendida, tanto eu tenho as partes que vocês não estão vendo, que estão acontecendo por detrás das câmeras, além das câmeras. Eu tenho uma parte escondida de mim mesma, que é o estendido, que está nas mãos de Deus, coisas que eu já entreguei na mãozinha dele. E coisas que ele tem para mim, coisas que ele tem para você, coisas que você já entregou em oração para ele. O estendido. Oi, filha, já vou. Ao estendido além das câmeras. E desculpe o meu nariz porque eu tenho rinite alérgica, então é terrível. Aliás, por um bom tempo, é normal que as pessoas persigam aquilo que elas não entendem, né? As pessoas pegavam no meu pé por causa disso, né? E diziam que era uma mania, que eu tinha que parar com isso. Mas, na verdade, não é uma escolha, né? É uma situação do meu corpo, né? Essa rinite, qualquer poeirinha, qualquer... Se há uma cortina, um tapete, assim, eu... Entrar num lugar com ar-condicionado, num carro... Aí meu nariz tá... Enfim, eu vou tirar a palavra. Daniel 11:25. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os dois reis terão encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser, depois voltará para o seu país. Essa é uma profecia, né? Aqui está falando de traição. Será traído pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça. Um mente para o outro. Os dois reis terão encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Aquele que te aconselha é aquele que te trai. É o estendido.
Porque tem um estendido de Deus e também tem um estendido do inimigo, que usa pessoas contra você. Pessoas que às vezes te sorriem, te abraçam e te aconselham. É isso que tá falando hoje. Aqui tá falando sobre amizades falsas. Um mente para o outro. Você marcha com um exército grande, conta com muitas pessoas, mas por causa de uma traição, você perde toda a guerra. Perde tudo. Por causa de traição. Porque esse lugar não é seguro, essas pessoas não são seguras. As pessoas que estão dizendo que estão lutando com você para que você vença, não estão. Estão mentindo. Estão traindo. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Aqui eu não estou falando dessa profecia em nível mundial. Estou falando da sua vida. Estou falando do que Deus está falando hoje para mim. Sobre traição, sobre mentiras, sobre perdas. Aqui ele fala que é importante que chegue o tempo certo. Não. Aqui ele fala que é como se você ficasse tão decepcionado que isso fosse acabar com a sua fé. Mas não vai acabar, né? Essa é uma escolha sua. Não deixe que as decepções acabem com a sua fé. E no meio de, sabe, momento de fragilidade, de repente você tem uma discussão com seu marido. E daí, no meio da sua fragilidade, alguém se aproveita para fazer com que isso torne pior. Ou para ter o seu momento de felicidade pela desgraça alheia, entendeu? Você conhece esse tipo de pessoa, né? Que quando uma família está em crise, eles entram para terminar de rachar, para terminar de acabar com aquilo que já estava se acabando. Não entra com a mão para salvar o que resta daquela família, daquela empresa, não, para terminar de acabar. É sobre isso. Então, e por mais que isso já tenha acontecido, aqui fala o seguinte, antes, no 21, ele diz, más intenções. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará as suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordos com ele, mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Isso aqui me lembra muito Davi, esse homem. Esse homem muito mal, que não tinha direito de ser rei, né? Porque ele não era rei, quem era rei era Saul. E que disfarça, que mente,
Isso me lembra muito Davi. Para quem está assistindo sempre os vídeos aqui, sabe que eu não gosto de Davi. Não gosto das coisas que ele fazia. E tenho uma grande desconfiança de que ele não era homem de Deus, coisa alguma. Isso me lembra muito Davi. Mas aqui, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o tempo certo. A nossa vida está nas mãos de Deus. A gente não está fora do alcance da injustiça desse mundo. Mas nós estamos nas mãos de Deus. E aquilo que é nosso está nas mãos de Deus. Não acredite em pregações que dizem que quando você está buscando a santidade, o sofrimento ele vai sair do seu caminho. Que quando você está com Deus, você só vai encontrar felicidade. Que quando você estiver alinhado com Deus, Ele vai te premiar com prosperidade. Isso é incorreto. Jesus nunca falou sobre isso. Essa é uma visão judaica. Essa é uma visão do Velho Testamento, do velho homem. Jesus, ele diz: não se coloca remendo velho em pano novo. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Se você continuar a pensar segundo o Velho Testamento, você nunca vai compreender Jesus. E você vai pregar a palavra de Deus de uma forma errada. A lei de Deus, ou na verdade a lei de Moisés, ela sempre trazia que os filhos pagavam pelos erros dos pais, né? E, por exemplo, doenças eram um sinal, uma marca de que Deus amava menos você, né? Aí, quando Jesus cura um cego, ele diz, não, esse cego de nascença, ele não pecou para isso, nem os pais dele, nem ninguém. Ele estava ali desdizendo, descosturando todo um pensamento que vinha lá, ó, antigo. Entende? Que além da pessoa estar doente, ainda ela tinha que lidar com preconceito. Eu vou tirar mais uma palavrinha e aí eu fecho. Colossenses 1:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, independente se as pessoas estão mentindo para vocês, agindo nas suas costas, o que você deve encher a sua mente é de tudo que é bom, verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Amém? Você pode viver o inferno na Terra, né? Porque, como eu disse no outro vídeo, aqui no mundo existe o livre-arbítrio. E Jesus disse, é melhor você perder o mundo e ganhar o céu, do que ganhar o mundo e perder a sua alma. E o que ele quer dizer com isso? Você estando com Deus, você pode viver o inferno na Terra? Pode. O que é perder o mundo? É não estar contente, não estar feliz nesse mundo, não estar pleno. Isso é perder o mundo. Mas, independente se isso ocorra,
né? E isso muitas vezes está acontecendo fora, você não está enxergando. Porque é isso que Deus está falando, é o estendido. É lá nas suas costas, você não vê. Você vai ver uma pessoa, a pessoa te abraça, você vira as costas, você não sabe quem você é para essa pessoa, sabe? Às vezes tá atacando tomate podre em você. E é sobre isso, é sobre traição, é sobre as coisas que você não enxerga que são feitas, pessoas que te dão conselhos, autoridades ou amigos, pode estar no mesmo nível que você, mas uma pessoa que te dá conselho, então você confia nessa pessoa, às vezes você até busca isso, esse conselho, né? Vou tirar outra. Eu fecho. Lucas 12, 35, Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então, fique preparado para tudo. Fique preparado. A gente não tem controle sobre as pessoas. A gente tem um pequeno controle sobre as nossas vidas, nossas decisões que vão impactar as pessoas. Entendeu? Mas nem Jesus tinha controle sobre os discípulos, sobre as pessoas ao redor dele, sobre os fariseus, os mestres da lei. Entende? Ele não pôde evitar a traição. E você não pode. Ele não pôde evitar a maledicência sobre a vida dele e você também não pode. Ele não pôde evitar a decepção e você também não pode. Mas ele pôde se manter firme no caminho dele estreito. E isso você também pode. Ele sabia do destino dele. Mesmo assim, ele banqueteava com as pessoas, ele se alegrava, ele ia à festa de casamento, né? E ele estava com as pessoas que mais tarde iriam a gritar para que o crucificasse. Mas ele estava. E às vezes você vai estar com essas pessoas, entende? Daí você vai pensar, caramba, eu estava com essa pessoa, olha isso, olha o que está acontecendo na minha vida, olha o que a pessoa está fazendo, olha o que está falando, olha o que está mentindo, inventando, traindo, prejudicando. Exatamente. Você não tem controle sobre as pessoas, né? Você às vezes dá a sua vida por um esposo e logo lá na frente ele te trai, te abandona. Você não tem controle sobre isso, né? Você tem controle sobre as suas escolhas. E é nisso unicamente que você deve focar. Porque é certo que as pessoas irão mentir para você, irão te trair, irão te negar, né? Amém. Siga seu caminho. Provérbios 19, 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Para fechar isso, então,
não se importe se as pessoas não se importam com você. Se importe se você não tem se importado com as pessoas, porque é isso que Deus vai te cobrar, tá bom? E você tem que Deus está me falando agora, você tem que estimular o seu potencial, porque você não pode fazer o potencial do outro, é o seu. O potencial de ser fiel, de ser leal, de ser sincero. Eu ouvi algumas vezes que eu fiquei abismada. Eu vi de uma moça da igreja assim, e eu vi outras pessoas também. Deus não tem nenhuma obrigação de ser fiel conosco. E eu ficava pensando, como assim? Então, ele pode ser como Satanás? Ele pode ser infiel, mentiroso, desleal conosco? Então, esse não é Deus. Deus, ele não é obrigado a nada. É o natural dele. É o que ele é e pronto, acabou. Entendeu? Ele só é fiel. Ele só é leal. É a única coisa que ele sabe ser. E se você não acredita nisso, qual a diferença entre estar com Deus ou com Satanás se eles podem ter a mesma personalidade? E você não pode ser assim, involúvel. Uma hora você é bom, outra hora você é malzinho. Entendeu? Você tem que decidir. Ou você é bom, ou você segue o caminho da maldade. Entendeu? E outra, eu já ouvi muito. Não é preciso ser bom. É só confessar Jesus. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira que leva para o inferno. Mentira. Mentira. Cuidado. Cuidado. Tá bom? Porque as nossas escolhas, elas denunciam quem a gente está seguindo. Nosso comportamento, né? E outra, sabe, que eu vi outro dia como se fosse um aeroporto. Você entra numa maquininha e ele detecta se você tá com metal ou não. Sabe? Só que quem tem essa maquininha unicamente é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Talvez até os anjos vejam isso, né? Na gente. Mas outra pessoa não tem a maquininha que detecta o metal, tipo, da crueldade, porque Deus me disse que o pecado original se chama crueldade. Lembra? Faz tempo que eu não falo isso. Crueldade. E não existe outra pessoa. O seu pastor não tem essa maquininha. O seu bispo, o missionário, o padre, o papa, ninguém tem essa maquininha a não ser Deus. Pode ter certeza, muita gente tem a cara da santidade, mas só tem a cara. Porque a maquininha apita muito alto. Sabe essa chaleira de água quando tá fervendo? Muito alto. E muita gente não tem cara de santidade nenhuma. E quando passa, a máquina não apita. Então, assim, Jesus ele pregou muito isso contra as aparências. Inclusive, a parábola do bom samaritano é isso, sabe? Que os dois primeiros que passam, eles tinham a cara da santidade, mas de santos não tinham nada. E o outro, justamente o que tinha a cara do pecado. A cara, é escrito, todo mundo, sabe? O samaritano. Era esse que mais estava alinhado com Deus. Então, cuidado com as aparências. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.